Nesse primeiro exercício da lista do Enem, basicamente a gente vai ter um exercício sobre diagrama de Venn em conjuntos. Então, vamos ler o enunciado. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como os dois antígenos estão envolvidos, os 4 tipos de sanguíneos distintos são tipo A, apenas antígeno A está presente, o tipo B, apenas o B, o tipo AB, que tem os dois, o tipo O, que não tem nenhum deles. Aí o enunciado fala pra gente: foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas. Essa é o nosso total. E após a análise laboratorial, 100 amostras deram a presença do antígeno A, 110 deram a presença do antígeno B e 20 não deram nenhum dos dois, ou seja, são do tipo O. E aí ele pergunta no final, ele faz uma afirmação: dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a... Aí é o que eu disse, para resolver esse exercício e ele ficar bem tranquilo para a gente entender, eu vou montar um diagrama de Venn. Então, no primeiro conjunto, a gente vai por as pessoas que tem A. Aí, no segundo, que vai fazer uma intersecção, a gente vai por as pessoas do antígeno B. Pra gente montar isso... e fora a gente vai por as 20 pessoas. E pra gente montar, pra gente entender basicamente, a gente tem que, nessa intersecção, colocar um número de pessoas que tem AB. Como a gente não sabe, é a única incógnita do nosso problema, a gente vai chamar de X. E aí, em A, modelando o problema, a gente vai colocar 100 menos X. Ops. E em B, a gente vai colocar 110 menos X. Bom, tendo todas as informações e sabendo que o total é 200, a gente consegue achar o nosso X e resolver o problema e calcular ele para A. Então vamos lá. Aí sim a gente vai montar uma equação. Primeiro a gente coloca as pessoas que estão em A. Eu vou colocar entre parênteses para dar para entender cada grupinho. Aí a gente vai somar com as pessoas de B, que são 110 menos X. Espera que tá aparecendo aí. E por último a gente vai somar tanto o X da intersecção quanto as pessoas que estão fora. E aí a gente iguala isso às 200 pessoas. Bom, perfeito. Aqui a gente pode basicamente cortar um X com um X negativo com um X positivo e a gente vai ficar só com menos X. E aí a gente vai copiar isso. Menos X. E aí a gente pode fazer uma soma aqui de tudo que está desse lado esquerdo. Mais 100 mais 110, 210, mais 20, 230. Isso é igual a 200. Bom, com isso a gente pode fazer a seguinte... A gente pode somar x dos dois lados, no caso passar o x negativo para esse lado positivo, e o 200 e subtrair 200 dos dois lados, que seria passar esse 200 negativo para cá. E aí a gente vai ficar com x igual a 30. Bom, sabendo esse valor de x, a gente pode trocar no 100 menos x, que a gente tem, que seriam as pessoas que só têm um antígeno no A, ou seja, são do tipo sanguíneo A, que é o que pede enunciado, e a gente tem a nossa resposta. Então, pessoas do tipo A são 100 menos x, que é 100 menos 30. E isso é igual a 70. Bom, gabarito é letra C. O segundo do exercício da lista, o enunciado fala pra gente sobre essa lei de Zipf, que relaciona uma frequência de uma palavra em um texto com seu ranking, e a frequência é F relacionada com esse R, e tem essas duas constantes A e B.
Aí ele vai falar pra gente, o ranking da palavra é a sua posição em ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. Esse tipo de texto é normal aqui numa prova Enem, mas daí depois ele vai direto ao ponto. Aí ele fala, com base nos valores x é igual a log de r e y é igual a log de f, é possível estimar valores para a e b. No caso hipotético em que essa lei é verificada, a relação entre y e x e aí ele dá as alternativas. Bom, para fazer essa questão, a gente vai usar essa lei que ele deu pra gente, que é f, essa é a minha letra f, aí igual a constante a sobre r elevado à constante b. Bom, e aí a gente vai, sempre que a gente tem uma equação assim, a gente pode aplicar log dos dois lados de qualquer base, que ela vai continuar sendo verdade. Nesse caso, o exercício pede pra gente usar a base 10, que seria só o log sem nada escrito. Então a gente vai aplicar, e a gente vai ficar com log de f. Bom, e a gente vai fazer isso também porque ele quer que a gente use o log de f como y. E aí, se a gente aplicar, se a gente fizer isso, a gente vai ter de cara já um y aparecendo aqui. Mas eu vou manter, eu não vou colocar y ainda porque eu quero que apareça o log de r. E aí eu vou desenvolver o exercício usando as propriedades. A gente tem o log, do outro lado a gente tem o log de a sobre r elevado à constante b. Aqui a gente tem a nossa primeira propriedade. Sempre que a gente tem um log de uma divisão, a gente pode escrever isso como uma subtração de dois logaritmos. Então, basicamente, exemplificando, na própria equação, eu vou copiar o log de f e eu vou colocar, eu vou reescrever isso como uma subtração. Eu vou ter o log de a, que é o que está em cima, menos o nosso logaritmo do que está embaixo, que é r elevado a b. Pô, o exercício já está quase pronto aqui. Aí a gente só vai precisar da nossa última propriedade de logaritmo, que é quando eu tenho um logaritmo de um número elevado a outro, eu posso considerar isso como uma multiplicação dessa constante vezes esse logaritmo. É meio confuso, mas é tipo um tombo que a gente faz. A gente tira esse b de expoente e passa ele multiplicando aqui. E aí a gente vai ficar com o log de f vai ser igual ao log de a menos b vezes o nosso log de r. A partir desse momento o exercício já está pronto, a gente só tem que trocar pelas informações que ele deu no enunciado. E ele fala que o log de f é y e ele fala que o log de r é x. Então a gente coloca o log de a menos bx. E pronto, o exercício está pronto, está feito, a letra A. E é isso, basicamente nesse exercício a gente só precisou saber as propriedades do logaritmo. Se você tem log de multiplicação, você consegue transformar ele numa soma. Você tem a divisão, você consegue transformar ele numa subtração. E tem essa regra do tombo, que quando ele está elevado, basicamente... essa regra da exponenciação é basicamente a regra da multiplicação. Se a gente abrir isso aqui em várias R's, a gente teria várias somas que é a mesma coisa que b vezes esse log de r. Vamos lá para o nosso terceiro exercício da lista do Enem, que é sobre juros compostos e logaritmo, basicamente. Então, vamos lá, o enunciado diz pra gente, ele vai dar um texto que enrola um pouco, mas ele fala sobre a situação dos juros, que é: um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é um valor daquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura, e um valor presente P submetido aos juros compostos de taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V, determinado pela forma essa daí que é a de juros compostos basicamente. E em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas de R$820, há uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela,
será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Eu li rápido, ficou bem confuso, é um enunciado muito confuso, mas uma das informações mais importantes pra gente é essa daqui. Aqui, ele basicamente está falando que a parcela que a gente vai pagar, que é essa 30ª aqui que ele vai falar no final do enunciado, é a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª, ele fala basicamente que essa parcela aqui, ela vai ter que ser 25% mais barata que a parcela futura que pode ser calculada por esse V. E aí a gente pode escrever a parcela atual em função dessa parcela futura. E a gente pode trocar isso numa equação depois. Para isso eu vou escrever aqui que P, que é a nossa parcela atual, se ela é 25% mais barata que a futura, então ela é equivalente a 75% da parcela futura, que é V. Com essas informações a gente consegue basicamente já acabar o exercício. Essa é a mais importante que a gente tem no exercício. É só agora escrever e saber as propriedades de ln, né? De logaritmo, no caso. Bom, a fórmula diz que V vai ser igual. Agora eu vou pegar esse valor que antes era P e vou trocar por 75 sobre 100 de V vezes 1 mais o nosso I, que é 0,032, e elevar a n. Bom, aqui basicamente o que a gente está querendo é esse valor de n, porque a gente vai somar ele com a 30ª parcela, que a partir da 30ª a gente vai ter esse desconto, né? E bom, aqui nessa equação a gente já pode cortar os v's que tem aqui e cortar esse 75, dividir esse em cima e embaixo por 25, que vai dar 3 sobre 4. E aí eu já vou passar essa equação, esse 4 para cá multiplicando e esse 3 para cá dividindo e somar esse resultado aqui. Aí vocês vão ver que o enunciado, tipo, aqui já dá para ter certeza que você acertou o exercício. Porque a gente vai ficar com 1,032 elevado a n. Bom, aí o exercício vai falar pra gente aqui, ó, para utilizar tal valor como aproximação de ln de 3/4 e tal valor para ln disso daqui, que são exatamente os dois valores que a gente tem aqui. Então a gente pode basicamente aplicar ln nos dois lados, aí vai ficar ln de 4/3, e aqui vai ficar ln de 1,032 elevado a n. E aqui só sobrou uma coisa para fazer, né? Que é a regra do tombo, para sobrar os nossos ln's sozinho, né? Se a gente tombar isso daqui, a gente vai ter que... A gente vai ficar com n aqui, né? A gente vai ter que n é igual ao ln... Não, n vezes o ln de 1,032 é igual ao ln de 4/3. Agora a gente pode só trocar esses valores aqui, os valores que o enunciado deu pra gente, e resolver. O ln de 4/3 é 0,287 sobre, aí eu já estou passando esse ln daqui para cá, dividindo, 0,0131, que é o que está aqui no enunciado. Isso é igual a aproximadamente, já vou colocar aqui o valor, o resultado já dessa divisão, 22 parcelas. Ou seja, a gente tem o valor de parcelas depois da 30ª parcela. Aí basta a gente fazer uma soma. A gente vai pagar a 30ª parcela mais 22. A gente vai cair na... A gente vai antecipar, no caso, a 52ª parcela, letra C. Bom, agora o nosso quarto exercício da lista.
Ele vai falar sobre uma sequência. Então, de cara, a gente vai pensar em PA ou PG, mas eu acredito que tem um jeito muito mais fácil de resolver esse exercício, já que ele não é nem PA nem PG, vocês vão entender. Ronaldo é um garoto, bom, vamos enunciar no caso, né? Ronaldo é um garoto que adora brincar com números, e numa dessas brincadeiras ele empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrado no esquema seguinte. No primeiro patamar ele coloca 1, aí depois ele adiciona um número que é uma unidade maior e adiciona um outro o mesmo número no caso para cá. Ele vai basicamente montando uma pirâmide mesmo com os números. E ele sempre adiciona, tipo, um número com uma unidade maior e o mesmo número do outro lado. Então, tipo, 3 e 2. Aí, nesse caso, ele adicionou o 4 e o 3. E assim ele vai, nos níveis. Bom, aí o enunciado fala: ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha de sequência empilhados por Ronaldo? Bom, aqui dá para você, primeiramente, você pensa em sequência, pensa em PA e PG, mas vamos ver a quantidade de qual a soma de cada linha. Na primeira linha, aí você vai ter o 1. Na segunda linha, se você contar 1 mais 2 mais 4, 1 mais 2 mais 1, vai dar 4. Na terceira linha, se você contar 1 mais 2 mais 3 dá 6, mais os 3 do outro lado dá 9. Bom, só aqui já dá para perceber uma boa sequência aqui. Mas vamos lá, para a quarta linha ainda para ter certeza. Se você somar toda ela, você vai ter o resultado de 16. Ó, daqui para cá você soma 3, daqui para cá você somou 5, daqui para cá você somou 7. Bom, até aí beleza, ele está somando cada hora um número ímpar. O valor da soma de cada coluna está em uma PA de 2, né? Porque aqui você tem 3, aqui você tem 5 e aqui você tem 7. Mas a verdade é que você não precisa fazer isso para esse exercício, porque cada um desses patamares aqui é um quadrado perfeito. No primeiro patamar você vai ter 1 ao quadrado, no segundo você tem 2 ao quadrado, no terceiro você tem 3 ao quadrado e no quarto você tem 4 ao quadrado. Então você já pode montar uma fórmula para a linha da coluna. É bem fácil, na verdade. Então, na linha N, você vai ter a soma vai ser o número da linha ao quadrado. Então a gente pode escrever que a soma de N vai ser igual a N ao quadrado. Nesse caso, o enunciado pede da nona linha, então a gente escreve que a soma da nona linha vai ser 9 ao quadrado, que é igual a 81. O gabarito é letra D. No nosso quinto exercício, ele fala de uma piscina que tem 2.500.000 litros, que tem um sistema de abastecimento que tem uma capacidade de encher com uma vazão constante de 6.000 litros de água por minuto. Aí ele fala de um segundo sistema, de uma segunda piscina no caso, que tem uma capacidade de encher, que tem 2.750.000 litros e que tem uma vazão que enche num tempo 20% maior que o da de cima. Nesse exercício, a gente consegue modelar esse problema escrevendo o tempo da primeira piscina como sendo uma divisão entre o volume dessa piscina de cima, que é 2.500.000 litros, sobre o volume, sobre a vazão, que é dada em 6.000 litros por minuto. Aí a gente consegue cortar essas unidades e vai sobrar só minuto, que é a unidade que a gente quer. E essa divisão, ela vai dar um número quebrado, mas que é aproximadamente 416,67. Aqui dá infinito 6, né? A gente arredonda para 7. Tá. Aí a gente tem o tempo
que vai encher o suposto tempo que levaria para encher a nossa segunda piscina. Só que ele fala que demora 20% a mais de tempo. Então a gente vai pegar esse tempo e vai multiplicar ele por essa porcentagem a mais, que seria 100% mais 20%. Então seria 120 sobre 100. E essa multiplicação, para nossa sorte, dá um valor exato, que é 500 minutos. E melhor ainda, ele é divisível. Os 2 milhões 750 mil são divisíveis, é divisível por esses 500 minutos. Então a gente vem aqui e a gente escreve que a vazão da segunda piscina ela vai ser igual a esses 2 milhões 750 mil. Calma que faltou um zero. Dividido pelos 500. Aqui está em minutos e aqui está em litros. Então a gente vai ter uma resposta de 5.500 litros por minuto. Gabarito é letra D. Boa. Bom, na questão 6, eles falam de um laboratório que realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de uma bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias. Então, a gente tem uma quantidade X no início. E após esse período, constatou-se no habitáculo do experimento uma população de 189.440. Isso no final do experimento. E a gente tem informação de que a população de bactéria dobrava a cada 0,25 de hora. Bom, essa é uma informação que a gente tem que desenvolver um pouco. Isso por si só não diz tanto. Mas isso é basicamente 1/4 de uma hora, né? E ela fica dobrando por 2 horas, né? Tá, essas são todas as informações que a gente precisa. Só com isso a gente já consegue achar o resultado. Basicamente a gente tem que encontrar quantas vezes esse x foi multiplicado até ele chegar em 189.440. Para isso a gente percebe que no começo você tinha x, depois esse x dobrou, ele foi multiplicado por 2. Depois esse x, depois de 2x, calma, vamos lá, vamos do começo aqui. Esse x primeiro ele virou 2x. Isso depois de passarem 1/4 de hora. Depois de 2x, ele vai virar 4x. Aqui se passou 2/4 de hora. Bom, basicamente se a gente for seguindo isso daqui, a gente encontra, a gente vai ter uma quantidade de vezes que foram dobradas iguais à quantidade de vezes que cabe esse 1/4 de hora nas 2 horas. E, bom, 1/4 de hora cabe em 8 vezes em 2 horas, né? Se eu dividir 2 horas por 0,25 ou 1/4, eu vou ter que foram 8 vezes em que a população foi dobrada. Então eu posso considerar que o valor que vai multiplicar x no final é 2 elevado à oitava, porque foram 8 vezes em que a população dobrou. Isso é igual aos 189.440. E 2 elevado à oitava é igual a 256, né? Bom, então o resultado dessa conta aqui, ele dá, eu já vou falar o resultado para vocês, ele vai dar 740. Logo, a letra B é o gabarito. Tá, agora a gente vai para o exercício 7 dessa lista. Basicamente ele vai falar pra gente sobre um jogador de vôlei que tem um saque que pode dar problema, porque se ele bater no teto, o saque dele é invalidado. Eu vou pular essa parte do enunciado, porque é só uma historinha que ele conta. O que é importante pra gente é essa função que ele passa aqui.
que é a função que relaciona a altura do saque com a distância que a bola está desse jogador. Então, é exatamente o que está nessa imagem aqui. É x relacionado com y, a distância do saque com a altura dele. Tá. A outra informação importante que a gente tem aqui, que é muito relevante, é que esse saque ele está sendo feito de 1,5 metro do chão. Isso pode fazer você errar a sua resposta se você esquecer de considerar. E para calcular a altura máxima que chega esse saque, a gente tem que usar a fórmula do y do vértice, né? A gente tem que achar o vértice dessa equação, que seria a ponta dessa parábola, basicamente, né? Seria esse ponto exatamente aqui, de máximo do gráfico. E, bom, tem a fórmula do y do vértice, ou você usa do x do vértice e joga o x do vértice aqui nessa função para encontrar o valor. Mas eu já vou usar do y do vértice, que já resolve meus problemas de cara. Bom, a fórmula do y do vértice ela é igual a menos delta sobre 4a. E aí eu vou definir o meu a, que é menos 1 sexto, é o que multiplica o x quadrado. O b ele é igual a menos 7 sobre 3 e o c ele é igual a 12. Tá, aí agora é só eu trocar nos valores que eu já conheço e no delta que eu também já sei o que é. Vai dar menos, aí aqui é b quadrado, a fórmula do delta é b quadrado menos 4ac, né? Então eu já vou trocar todos os valores já. Primeiro eu tenho menos 7 sobre 3 ao quadrado, que é o b. Aí menos o 4 vezes o a, que é menos 1 sexto. E o c, que é 12. Aí eu fecho esse parênteses aqui. Isso tudo sobre 4 vezes o a, que é menos 1 sexto. Bom, tá. Esqueci de pôr o v aqui. Tá, esse nosso y do vértice, dando uma expandida aqui. Primeiro eu vou resolver esse quadrado. Depois, ó, esse menos com esse menos, ele vira mais. E esse 12 vai cortar com esse 6. E esse 4 vai cortar com esse 6. Então eu vou reescrever isso daqui. Vai sobrar menos. Aí, 49 sobre 9. Mais, aqui sobrou 2. 2 vezes 4, 8. Sobrou 8 aqui. Aqui embaixo, eu cortei esse com esse, sobrou menos 2 terços, né? Aí o menos corta com esse menos aqui, porque é uma divisão negativa sobre o outro número negativo, vai dar um valor positivo. Então eu já vou tirar isso daqui também. E aí vai sobrar aqui embaixo apenas 2 terços. Quando você tem, tipo, uma fração em que embaixo você tem outra fração, essa fração você inverte e multiplica o valor de cima. Então, basicamente, e também, além disso, eu já vou somar já, tirando o MMC, que é 9. 9 vezes 8 dá 72, aí eu consigo somar aqui. Esse valor vai dar 121 sobre 9. Isso vezes a fração invertida, que é 3 sobre 2. Isso é igual... se eu cortar aqui, vai sobrar 3. Aí isso daqui vai ser igual a 121 sobre 6. Bom, esse é o nosso y do vértice. Só que só isso aqui, não é só isso aqui, né? Essa é a altura que ela adquire acima de 1,5 metro. Então, esses 121 metros, eu vou vir aqui sobre 6 e eu vou somar com 1,5. E eu já vou facilitar as contas aqui para não tomar tanto tempo. Esse valor aqui, ele é não exatamente, ele é aproximadamente, na real, 21,6 metros, que é uma altura superior aos 4 primeiros ginásios. Então, esse saque ele vai ser invalidado nesses 4 primeiros ginásios. E fica aí a curiosidade, se eu não contasse esse 1,5 metro, ia dar 20 metros,
o que é me proibir só esses 3 primeiros ginásios. Então essa é a relevância daquela informação ali, né? Então, não pode esquecer. Bom, esse 8º exercício segue a mesma linha de raciocínio do exercício anterior. A gente vai querer maximizar algo e, bom, vamos ler o exercício, né? Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado. Aí ele dá os preços e ele fala: analise as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores. O gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso por essa função aí, L de x igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 45. Tá errado esse menos x aqui, ele tá mal formatado, era para estar ao quadrado, em que x representa o preço da barra de chocolate. Bom, aí vamos ler o que o comando pede pra gente. Ele fala: a empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado renderá um maior lucro. Se ele quer um maior lucro, ele quer um maior y do vértice. Mas não é porque ele quer o maior y do vértice que ele quer que eu calcule o maior y do vértice. O que ele pede, na verdade, nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra. Bom, se ele der os valores da barra, ele quer qual valor da barra vai me render o melhor lucro, o maior lucro. Para isso, eu posso só verificar o x do vértice. O x do vértice tem que ser uma das barras que vai, enfim, render o maior lucro. Bom, e o x do vértice, ele tem essa fórmula aqui. É semelhante até a fórmula do y do vértice, ela é menos 2. Não, Bom, a fórmula do x do vértice, ela é menos b sobre 2a. Aqui nesse caso, o seu b, ele é 14 e o seu a, ele é menos 1. Logo, se eu trocar esses valores, eu encontro que o x do vértice ele vai ser menos 14 sobre 2 vezes menos 1. E isso, eu posso cortar isso daqui, e aí vai ficar 7 reais. Logo, esse é o valor da barrinha que vai me render o maior lucro. Óbvio que, dependendo do jeito como eles montam a função, poderia não ter dado um valor cravado, né? Aqui eles dão valores cravados. Nesse caso, você teria que testar cada um dos valores nessa função para ver qual daria o maior valor. Mas aqui bateu com o x do vértice e então logo a resposta é letra D. Bom, agora penúltimo exercício da lista. Esse é meio confuso, mas eu acredito que dá para entender. Vamos ler então. Para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida que tem 2 semáforos, essa informação é importante. A prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal ficará vermelho, que é de 15 segundos a cada 60 segundos. Isso aqui é uma introdução, mas é para mostrar os cálculos que eles fizeram para a probabilidade, né? E aí ele fala: admita que o instante de chegada é aleatório. Isso é importante porque senão a gente não tem como calcular uma probabilidade, assim, não vai fazer sentido. Aí ele fala que a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles vermelho é de 15 sobre 60. Então a probabilidade de você encontrar um deles é 15 sobre 60 e a do outro é 15 sobre 60. E aí ele fala: a partir daí estabeleceu uma redução na quantidade do tempo em segundos em que cada sinal ficará vermelho, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem seja igual a 4 sobre 100, considerando os eventos independentes. Para isso, a redução do tempo em que o sinal ficará vermelho em segundo, estabelecida pelo engenheiro, foi D. Tá. Então, a gente vai reduzir esse tempo, essa probabilidade, no caso, para x, para um valor x. Eu vou chamar de x porque
fica mais intuitivo o que eu vou fazer. E aí, a probabilidade de encontrar um sinal vermelho e o outro, isso é uma multiplicação, né? Quando a gente tem um argumento e, a gente presume que para encontrar um e o outro eu tenho que multiplicar as duas probabilidades. Então eu tenho que ter o x e o outro x, que é x vezes x, vai ser igual a 4, né, sobre 100. E aí eu consigo achar o x, que nesse caso é 2 sobre 10. Se eu tirar a raiz dos dois lados, tem a positiva e tem a negativa, mas a negativa não conta porque a gente está falando de uma probabilidade, de um tempo, não é relevante pra gente. É 2 sobre 10 aqui, né? Aqui é... Peraí, aqui é igual a... Tá. Aí a gente tem a probabilidade de encontrar um sinal vermelho nesse caso. Mas ele quer a redução do tempo. E se a gente tem que antes era de 15 a cada 60 segundos, e essa era a probabilidade também, a gente só precisa subtrair esse que era o tempo anterior, dessa que é esse tempo atual, é de 2 a cada 10 segundos, agora que a gente tem a informação. Só que isso a gente não tem como subtrair um do outro, então a gente vai multiplicar esses dois aqui por 6, sobre 6. Porque daí a gente vai conseguir subtrair. Agora a gente tem a informação de que o sinal, a chance de pegar o sinal vermelho é de 12 segundos a cada 60 segundos. E aí a gente consegue subtrair e vai dar 3 segundos. Essa é a resposta. Bom, vamos ao 10º exercício e é um dos mais difíceis com certeza. É um exercício de probabilidade, mas ele é relativamente mais difícil que o último. Você tem que saber uma fórmula mais específica e você ainda tem que pensar para ver como que você vai utilizar ela. Vamos ao enunciado. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas. Eu vou grifar essas informações. E aí, para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. Aí ele quer que a gente determine a expressão, pelo menos ele não pediu para calcular, que seria contas absurdas. Mas, de qualquer forma, você não pode não saber essa fórmula, que é a fórmula da combinação. Basicamente, essa fórmula, eu vou colocar ela aqui, a combinação de N elementos para P escolhidos. Então, o N representa o número de coisas que a gente tem e P representa a quantidade de coisas que a gente quer escolher. Então, aí a gente tem N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá. Essa informação por si só já ajuda muito, mas ela é meio... se você não pensar em como usar ela, você não vai chegar em nenhum lugar nesse exercício. Eu indicaria, tipo assim, ainda mais da forma como estão colocadas aqui, todas em 3 somas, os últimos estão em 3 somas, em você separar esse exercício em 3 casas. Acho que esse é o único jeito de fazer esse exercício. Então você separa ele em um primeiro caso, em que você vai ter 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Aí você vai ter um segundo caso, em que você vai ter 4 cardiologistas e 1 neurologista. E você vai ter o quinto caso, em que você vai ter 5 cardiologistas e 0 neurologistas. É importante fazer essas colocações porque isso tem a ver com o nosso P principalmente. Então, a gente tem vários cardiologistas e neurologistas para poder escolher. Mas, na nossa primeira escolha, a gente vai escolher 3, que seria o pelo menos, né? Eu tenho que escolher no mínimo 3, então a primeira seria 3. Aí eu teria que escolher depois 2 neurologistas, dentre os 6.
Depois eu teria 4 cardiologistas, e aí eu só tenho que escolher um neurologista dentre 7, dentre 6 na verdade. E na última opção a gente tem que escolher 5 cardiologistas dentre 7, e são 0 os neurologistas que a gente vai ter que escolher. E bom, eu vou explicar também um pouco do porquê a gente escolhe a fórmula da combinação. Existem outras formas de calcular a probabilidade, mas nesse exercício a gente escolhe a combinação porque a ordem dos médicos que a gente escolher não vai importar. Ele não deu característica dos médicos além de cardiologista e neurologista. Então não importa qual dos neurologistas eu vou escolher, o que importa é ter um neurologista. Por isso, se eu escolher o 6º ou o primeiro neurologista, tanto faz, a ordem não importa. Então eu tenho que excluir as combinações em que eu considero o primeiro e o 6º neurologista e o 6º e o primeiro neurologista, porque isso não importa. Bom, vamos lá, vamos tentar modelar esse problema para ver se dá para entender. Pensando em cardiologistas no primeiro caso, eu tenho 7 cardiologistas. Aí eu vou usar a fórmula da combinação, né? Eu vou fazer uma combinação de 7 cardiologistas e eu vou escolher 3 deles. Isso vai ser igual a 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Só que já dá para ter uma boa ideia do que a gente vai fazer, né? Isso daqui é igual a 7 fatorial, 3 fatorial vezes 4 fatorial. Tá, essa é uma das probabilidades. Agora a gente tem que ver, isso é muito importante também, a forma como eu coloquei o primeiro, o segundo e o terceiro caso. Aqui era para estar 3, não sei porque tá assim. Eu falei que você tem que escolher o terceiro, 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Sempre que eu coloco E na minha probabilidade, eu tô falando de uma multiplicação. Porque se eu escolho, é difícil explicar isso, mas basicamente, sempre que eu vou ter que escolher 2 coisas consecutivamente e as 2 coisas têm que ser certo, eu multiplico as minhas probabilidades. Sempre que eu tenho que escolher uma coisa ou outra coisa, eu somo as minhas probabilidades. Então, aqui nesse exercício, eu tenho E em uma probabilidade, mas entre a primeira e o segundo e o terceiro caso, eu vou ter que pôr um ou. Porque ou eu estou no primeiro caso, ou eu estou no segundo caso, ou eu estou no terceiro caso. Então eu vou somar todas essas probabilidades. Mas entre o primeiro caso, entre escolher 3 cardiologistas e 2 neurologistas, eu tenho que escolher um e o outro. Então eu multiplico as probabilidades dos 2. E agora, só para mais um efeito de comparação, eu vou calcular a dos neurologistas. Eu tenho 6 médicos neurologistas e eu vou estar escolhendo 2. Isso vai ser igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial, que é igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Quando eu for escrever essas probabilidades, eu vou ter 7 fatorial, no primeiro caso seria 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial. Vou colocar uma chave aqui para dar para entender o que eu estou fazendo. Vezes, porque é o E, a escolha dos neurologistas, que é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Só que eu já anulo várias alternativas. Não pode ser a A, não pode ser a B e não pode ser a C. Eu fico com a D e com a E. E a única coisa que troca nessas duas são os sinais. Que na verdade eu também já consigo excluir a D, né? Porque eu já falei da questão do E e do OU para vocês. Como nesse caso eu tenho que escolher um e o outro no primeiro caso,
eu vou ter uma multiplicação dentro dessas probabilidades, que seria esse caso. E tudo isso se repete, vocês podem ver. Você soma, agora o segundo caso seria 7 fatorial, e aí eu vou estar escolhendo 4 médicos cardiologistas. E aí fica 7 menos 4 fica 3 fatorial. E aqui eu vou ter 6 e eu vou estar escolhendo só 1. 6 menos 1, 5. E no último dos casos, que eu vou estar somando também, eu vou ter 7 fatorial. Eu vou escolher 5. Aí 7 menos 5, 2 fatorial. E aqui, 6 fatorial, eu não vou estar escolhendo nenhum. E eu vou estar fazendo 6 menos 0 fatorial. Então o gabarito aqui é letra E, sem muito erro.